Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sexto episódio da série Apocalipse. Você que está a acompanhar, tenho a certeza que estes episódios que temos feito têm edificado a sua vida e têm contribuído para o seu crescimento e entendimento também. Eu tenho visto com muita alegria pessoas que me abordam também sobre aquilo que temos falado ao longo deste tempo, dizendo que tem sido um tempo de crescimento também e de abrir de olhos também para aquilo que são os assuntos que nós vamos falando, não é? Sobre a revelação do Apocalipse, sobre a necessidade de conhecermos a palavra de Deus também e quanto fundamental isso é, e também esse tema do anticristo e das coisas que envolvem tudo isso. Pronto, e portanto isso tem trazido então, eu acredito, algo bastante benéfico para você que está aí desse lado a ouvir. E portanto, hoje vamos falar sobre um assunto também na sequência daquilo que estamos a falar, que é sobre o conceito de maturidade. Ok? Hoje vamos falar sobre isso e portanto, bora para o vídeo, vamos aí então ao episódio número 6. Portanto, meus caros, hoje vamos falar então sobre a ideia de crescimento, a ideia de criança e adulto e maturidade e vamos começar aqui a colocar, eu vou trazer aqui textos da palavra de Deus para nos trazer esse princípio da palavra, sem o qual não vamos conseguir entender plenamente as Escrituras e, consequentemente, a revelação de Jesus Cristo à Igreja, o chamado Apocalipse. Portanto, todos nós, de uma forma natural, conseguimos compreender que a criança, quando nasce, começa a ter esse desenvolvimento, começa a crescer, começa a passar os vários estágios e as diferentes formas e circunstâncias que a vida vai proporcionando e que vão acontecendo nessas etapas. E, portanto, eu quero trazer aqui este conceito para nos ajudar a compreender a revelação de Jesus Cristo, que vai então terminar com a volta dele e o estabelecimento do seu reino aqui na Terra, chamado milénio, que será um assunto para uma outra altura, mas a ideia do crescimento é fundamental, fundamental. Ok? Você não ouve falar disso quando você vê pessoas falarem sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse, sobre aquilo que vai acontecer, e mesmo textos da palavra de Deus, das cartas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, você não ouve falar deste ingrediente fundamental que é crescimento e transformação. E é isso que eu quero trazer para si, para você poder então olhar para as Escrituras com uma perspectiva bíblica e uma perspectiva de princípios divinos que ele dá então para a sua igreja. Vamos então aos textos. O primeiro está em Mateus capítulo 13, o versículo 24, que diz assim: Veja, propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Portanto, de onde é que veio o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que arranquemos o joio? E ele respondeu: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. E agora aqui vem o princípio que eu quero trazer. Deixai crescer ambos juntos, até à ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Você já deve ter lido na palavra de Deus ou ouvido falar de que em algum momento vai haver a separação dos bodes e das ovelhas. E o que é isso? É a separação na ceifa do trigo e do joio. E quero aproveitar também já para lhe colocar aqui um outro ingrediente que é, às vezes a palavra de Deus apresenta diferentes conceitos para falar exatamente da mesma coisa, exatamente do mesmo momento. Por exemplo, a separação das ovelhas dos bodes, não é? É o mesmo conceito da ceifa, do trigo e do joio. Ou seja, a que é que se está a referir? Está-se a referir
ao deixar crescer, ou seja, deixa a semente frutificar, ok? Deixa a semente crescer, ganhar raiz e deixa amadurecer para no tempo da ceifa, eu direi aos ceifeiros então, separem o trigo do joio, separem as ovelhas dos bodes, ok? Então, diferentes conceitos para falar de um mesmo momento, de uma mesma situação. E isso vai acontecer com alguma frequência. Você vai ver conceitos diferentes acerca do reino dos céus, você vai ver conceitos diferentes nas parábolas, que elas vão explicar a mesma coisa, só que através de conceitos diferentes. E, portanto, eu quero chamar a nossa atenção para isso, do conceito do crescimento e de que o trigo e o joio precisa de crescer junto, e isso significa que o bem e o mal estão a ganhar maturidade. Daí eu lhe estar a falar e a abordar esse tema importantíssimo hoje, que é do crescimento, da imaturidade e da maturidade, que é o mesmo que dizer que a semente, repare, um outro conceito que é da semente que germina e começa a crescer. Ok? Então isso são conceitos diferentes para falar da mesma coisa, do crescimento. Portanto, você pode ver também que há uma parábola que Jesus diz que o semeador saiu a semear. E diz que ele depois explica que a semente é a palavra de Deus. Então, quando Jesus lança a semente, há 2000 anos atrás, ele está a lançar uma semente. E o que é que aconteceu com aquela semente? Ela germinou, que é o paralelo com aquela parábola que Jesus diz, olha, o que é que vou assemelhar o reino dos céus? É igual a uma semente de mostarda, semente que entra no solo e começa a ganhar raiz e ela torna-se tão grande que ela depois então abriga ali os passarinhos, etc., que no fundo é uma figura, não é? Como se fosse a arca de Noé a acolher e a reter para si, debaixo da proteção dessa palavra, debaixo dessa raiz, debaixo dessa árvore, a proteger aqueles que são seus. No fundo, é Jesus a dizer, olha, estou a lançar uma palavra e estou a dar-vos a oportunidade de vocês fazerem parte da minha comunidade, da minha congregação, da minha família, e aqui, debaixo da minha palavra, vocês estão seguros. Assim como Pedro andou sobre as águas e ele disse a Jesus, olha, se fores tu, diz-me para ir ter contigo. Então Jesus diz, olha, sou eu, podes vir. E ele diz, debaixo da tua palavra eu vou. Então nós também estamos debaixo da palavra do nosso Rei. E quando ele lança a palavra, nós podemos crer na palavra e podemos caminhar sobre as águas, o que quer que esteja a acontecer na nossa vida. E portanto, este é o primeiro texto e eu quero partilhar um segundo texto que está em Daniel, capítulo 2, que diz assim, é algo, não é? Nós sabemos que Daniel é um profeta que fala muito dos dias dos fins, dos dias do fim, e ele fala sobre muitas coisas e muitos reinos que surgiram depois daqueles tempos, onde ele profetizou. E diz assim, a partir do versículo 34, Daniel 2, 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Olha o que diz aqui. Uma pedra foi cortada. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras de estio, e o vento os levou. Deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra, veja aqui mais uma vez o conceito de crescimento. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O que é que ele está aqui a falar, Daniel? Está a falar que esta pedra, que não foi arrancada nem foi trazida por mãos humanas, que iria vir num ponto da história, iria destruir uma série de reinos, iria esmiuçar esses reinos, e que essa pequena pedra, o semeador saiu a semear. A semente que foi lançada, a pedra que foi lançada para destruir, o que é que aconteceu? O mesmo conceito do grão de mostarda, que cresceu e tornou-se uma grande árvore, tornar-se-á uma grande montanha. O que é que isso significa?
imaturidade para maturidade, transformação, tempos diferentes, estágios diferentes. E isso também, já para lhe adiantar, porque nós vamos falar disso ao longo dos próximos episódios, que estes conceitos que eu estou aqui a trazer, eles são fundamentais, até para que você depois, quando eu nos próximos episódios começar a abordar estes assuntos aqui, estes conceitos de crescimento, de semente, você já entenda do que eu estou a falar. Você já entenda que eu estou a falar de crescimento e de desenvolvimento. E, portanto, essa pequena pedra vai se transformar num grande monte e, portanto, isso significa que vai haver um crescimento, que é o mesmo que dizer que o trigo irá se formar, por causa da semente que foi lançada, irá se formar, mas também, ao mesmo tempo, segundo a eficácia de Satanás, há o joio que está a crescer. E, portanto, Jesus diz assim, olha, deixem ambos crescer. Porquê? Quando amadurecerem, nós vamos ver a diferença entre o trigo e o joio, e depois você também pode pesquisar um pouco sobre isso para ver o comportamento de ambos. E quando o trigo está cheio de semente, não é? Ao contrário do joio, que não tem semente, você vai ver que o trigo ele começa a pesar, ele começa a vergar, que no fundo é um símbolo da rendição a Cristo. Está cheio de fruto, mas mesmo assim ele verga e se humilha diante do seu rei, ao passo que o joio está ali e às vezes até pode ser confundido com o trigo, mas ele é orgulhoso. E isso é um símbolo do mal, é um símbolo do crescimento e do desenvolvimento também da semente que Satanás lançou na terra. E, portanto, estes conceitos aqui que trazemos sobre crescimento, sobre o crescimento do trigo e do joio, no fundo é para dizer que, ao mesmo tempo que a igreja cresce, e isto é algo que nós não falamos e que ignoramos completamente, que a igreja ela vai a crescer, ela vai amadurecer e vai assumir quem é, e nós vamos falar disso nos próximos episódios, não é? Porque normalmente a criança ela gera confusão, ela não se sabe comportar e ela no fundo quer fugir dos problemas da realidade. Porém, a semente de Jesus que vai crescendo, o povo de Deus que está na terra que vai crescendo, ele vai se adaptando, ele vai se renovando na sua mente para se adequar aos tempos e saber viver em oposição ao mal que também cresce. Então, ao mesmo tempo que está a crescer as coisas de Satanás e aquilo que nós falamos do conceito do anticristo, não é? Que também é algo que já vai crescendo na terra e que vai amadurecendo, também a igreja, nós nunca podemos desfazer disto, que é que a igreja também está a crescer. Porque a nossa tendência, repare, quando nós falamos do anticristo, a nossa tendência é olhar só para o anticristo, ou seja, o anticristo vai emergir na terra, mas nós não olhamos para uma realidade brutal na palavra de Deus, que é que a igreja também está a crescer. O corpo de Cristo está a crescer. E, portanto, este pêndulo na nossa mente que causa medo, intriga e receio das coisas que vão acontecer, no fundo é Satanás a dirigir os nossos olhos carnalmente para as coisas do mal, porque o mal vai tomar conta da terra e, de facto, o mal vai estar na terra, mas o povo de Deus também está na terra e está a crescer. E quando crescer um e outro, vai ser visível o bem, ou seja, os filhos de Deus que vão governar, e também Satanás que está a agir nos filhos da desobediência, e isso vai fazer então que haja uma separação, porém há uma diferença. O povo de Deus vai julgar todas as coisas e vai governar a terra juntamente com o seu rei, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a mensagem de hoje é sobre o conceito de crescimento, de amadurecimento, que nós vimos aqui através de alguns entendimentos da palavra, como uma semente, não é? A semente da mostarda que cresce, e também como o trigo e o joio já em fase de crescimento, e que há ali uma palavra de sentença de Jesus a dizer que ele vai ser ceifado no final. E, portanto, vimos também a questão da pedra, não é? Que está lá em Daniel, que é uma profecia acerca da primeira vinda de Jesus, do nascimento de Jesus e do seu ministério, que então é aquela pequena pedra, mas que ela é, no fundo, uma semente, digamos assim, que se transforma naquela grande montanha, ou seja, as nações que adorarão a Jesus e que já estão a adorar ao Senhor Jesus e que estão em crescimento na terra. Portanto, esta é a mensagem de hoje.
Espero que isto venha de encontro à tua necessidade também de edificares e a gente vai se encontrar no próximo episódio.